Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a qual momento você está assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube, aqui na Igreja Evangélica Manancial da Fé de Filadélfia, Ministério Filhos da Luz. Estamos ao vivo diretamente do nosso canal oficial do YouTube para todo o Brasil e todo o mundo. Começando mais uma escola bíblica digital para você. Estamos há um bom tempo sem ter escola bíblica, pois estávamos com algumas questões a resolver, mas graças a Deus já retornamos e estamos de volta para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nesse estudo de hoje, da segunda-feira, iremos falar com um estudo sobre Trindade. O que é a Trindade? O que a Bíblia diz sobre a Santíssima Trindade, missionário Alain? Então, para você que nunca ouviu um estudo sobre a Trindade, esta é uma aula importantíssima. E se eu fosse você, não desgrudaria do telefone, da TV, do computador, da onde você estiver assistindo essa aula, só que nesse momento eu pausaria esse vídeo para pegar papel e caneta para anotar todos os tópicos importantes sobre a aula de hoje, para que você possa aprender sobre a palavra de Deus. Amados, para vocês que chegaram agora, que não nos conhecem, nós somos a primeira igreja evangélica Manancial da Fé de Filadélfia, Ministério Filhos da Luz. Ficamos situados aqui na Avenida Eudaldo Ferreira Mota, número 10, no centro da cidade de Filadélfia. Somos presididos pelo presidente, pastor Wagner Antônio Teles. É o nosso pastor Wagner Teles, que é o anjo da nossa igreja e o anjo deste projeto maravilhoso que é levar a palavra de Deus para as redes sociais, para o mundo todo, através da internet, para que a humanidade conheça a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que também eu deveria aqui já deixar claro que somos um ministério novo, estamos começando há 5 anos, estamos aí de caminhada com esse novo ministério. Pastor Wagner Teles foi escolhido por Deus para estar à frente desse ministério, para estar abrindo este ministério aqui na cidade de Filadélfia. E hoje, para a honra e para a glória de Jesus, já estamos até mesmo na cidade de Itiúba, aqui do lado, onde a igreja tem os pastores locais, pastora Franci Brito e pastor Lucielson. Que Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais, e obrigado por estarem assistindo os vídeos da Escola Bíblica Digital aí na cidade de Itiúba, bem como todos os irmãos da cidade de Itiúba. Que Deus vos abençoe. Para você também que chegou de paraquedas porque um amigo mandou o link, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Meu nome, como você já sabe, é Alan Braga. Eu sou missionário da Igreja Manancial da Fé e sou o responsável pela Escola Bíblica Digital aqui no YouTube. Também em outras redes sociais em breve vamos estar apresentando. Em breve quero avisar os irmãos que estaremos de volta com o nosso podcast. Nosso estúdio já está ficando pronto para podermos voltarmos com o podcast diretamente do nosso novo estúdio de gravação do podcast. Bom, sem delongas, já se passaram 3 minutos, já deu tempo de você pegar papel e caneta, então vamos à aula de hoje, porque ela é importantíssima. Vamos falar da Trindade, e por que não falarmos da Trindade, já que é algo, uma parte importante de falarmos sobre a palavra de Deus. Vamos, a partir de agora, navegar pela palavra de Deus e aprender mais da Bíblia através da nossa Escola Bíblica Digital. Missionário, o que é a Trindade? O que a Bíblia diz sobre a Santíssima Trindade? A Trindade é uma doutrina cristã que trata acerca da diversidade que há na unidade de Deus, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira coisa que deve ser considerada no estudo sobre o que é a Trindade é saber que estamos diante de um grande mistério, ou seja, é impossível ao homem compreender e explicar a Trindade de forma plena. Essa dificuldade se dá, sobretudo,
pelo fato de que a doutrina da Santíssima Trindade se concentra no estudo do ser de Deus e de sua atividade. E Deus é infinitamente maior do que nós, de modo que com todas as nossas limitações, apenas conhecemos sobre Ele o que Ele próprio decidiu nos revelar de forma plenamente suficiente, tanto através das Escrituras, quanto através das obras da criação, onde podemos admirar seus atributos. Todavia, por mais que seja complexa e misteriosa, a doutrina da Trindade é essencialmente acessível no sentido de que seu conceito principal pode ser claramente percebido e assimilado através do estudo da Palavra de Deus. Então, missionário, qual é o significado de Trindade? Vamos lá, vamos começar a falar sobre isso. Antes eu vou beber uma aguinha aqui e quero que você anote isso aí, o significado de Trindade. Vamos lá? Deu tempo de você anotar, se você ainda não conseguiu, dá um pausezinho nesse vídeo. Anota aí, depois você dá o play para que a gente possa continuar. Ao longo do vídeo eu vou dar uma pausinha, vocês vão ouvir um barulho de um canudo puxando água, é porque eu estou um pouco rouco, mas estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Amém? Vamos continuar. O significado de Trindade. O significado do termo Trindade, que vem do latim trinitas, procura transmitir um sentido de três, que é um. Esse termo foi aplicado pela primeira vez por Tertuliano, um dos pais da Igreja Antiga, para se referir à natureza triuna de Deus revelada nas Escrituras. A Trindade na história da Igreja. Vamos começar a partir de agora a introdução no texto. Desde muito cedo, a Igreja precisou formular uma doutrina acerca desse assunto, especialmente para se proteger de falsos ensinos que já desde a época apostólica procuravam se introduzir na comunidade cristã, os quais eram influenciados pelo gnosticismo, pelo platonismo e pelo próprio judaísmo. De forma bastante resumida, podemos dizer que o ponto principal dessas heresias, atacava a divindade de Cristo e a pessoalidade do Espírito Santo. Vamos falar então sobre as heresias sobre a Trindade. As principais teorias heréticas com relação à Trindade são modalismo, adocianismo e arianismo. Missionário, como assim? Vamos começar pelo modalismo, também chamado de sabealinismo ou mesmo monarquismo modalista. Essa teoria defende que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações históricas de uma única pessoa divina, ou seja, quando a Bíblia fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito, ela estaria então apenas apontando as diferentes manifestações de Deus aos homens, sendo o Pai na criação, o Filho na redenção e o Espírito na regeneração. O adocianismo defende que Jesus não era divino, mas apenas alguém que recebeu um poder especial de Deus no momento de seu batismo, o que fez com que ele fosse elevado a uma posição superior aos homens. Essa teoria também é chamada de monarquismo dinâmico. E temos o terceiro ponto, a terceira teoria herética, ou seja, é heresia, tá bom? Para você se ligar nisso. A outra terceira teoria herética é o arianismo, que é o quê? Defende que o Filho não é eterno, mas simplesmente um ser criado por Deus que serviu propriamente como um instrumento para a criação do mundo. O arianismo surgiu no início do século IV d.C., sob liderança de Ário, um presbítero da igreja de Alexandria, e foi fortemente combatido pelo importante teólogo Atanásio. Então, Atanásio, ele vai e fala que tudo que Ário falava era heresia, porque na teoria de Ário,
Jesus não era um ser, imortal como seu pai, mas ele seria algo criado por Deus para a criação do mundo. Segundo Ário defendia que o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, não era eterno, apenas Deus seria. No adocianismo, vemos então defendendo que Jesus não era divino, mas apenas alguém que recebeu um poder especial de Deus. No modalismo, no monarquismo modalista, a teoria defende que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são manifestações históricas de uma única pessoa divina. Ou seja, no modalismo, eles acreditam que as três pessoas seriam manifestações diferentes de um só Deus, em um só lugar, porém que era o próprio Deus. Não existia Pai, Filho e Espírito Santo, era Deus. Só que Deus na forma de Pai, Deus na forma de Filho e Deus na forma de Espírito. É uma teoria em que acredita que quando a Bíblia fala sobre eles, ela estaria então apenas apontando as diferentes manifestações de Deus aos homens. Sendo que para eles o Pai na criação, o Filho na redenção e o Espírito Santo vem na regeneração. A igreja rapidamente procurou combater a tais heresias. Na época foram convocados concílios, onde vários teólogos se reuniram e formularam documentos que expressavam a declaração de fé da igreja. Então, como assim, missionário? Após essas três teorias heréticas, a igreja ela rapidamente procurou combater essas teorias que seriam heresias, a ponto para alguns teólogos. Então, lá na época do século IV depois de Cristo, na época do século VI depois de Cristo, foi feito concílios onde vários teólogos se reuniram e formularam documentos que expressavam a declaração de fé da igreja, a igreja primitiva. Assim, após ter sido utilizada por Tertuliano no final do século II depois de Cristo, a palavra trindade passou a ser considerada de maneira mais formal na teologia cristã a partir do IV século. Dentre esses concílios, a trindade foi especialmente debatida e afirmada no Concílio de Niceia, em 325 d.C., e reafirmada no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C. Estudiosos notáveis como Basílio de Cesareia, Gregório de Naziano, Gregório de Nissa e Agostinho também refletiram e escreveram sobre a trindade. E mais de 1000 anos depois, igualmente os reformadores deram especial importância a ela, com destaque para João Calvino, que concentrou grande parte de seus escritos falando sobre a trindade, especialmente com relação à pessoa e à obra do Espírito Santo. Então, missionário, vamos falar sobre algo diferente. Como é a trindade na Bíblia? Vamos falar então da trindade na Bíblia. A palavra trindade não pode ser encontrada originalmente na Bíblia, mas sua doutrina está presente nela de forma inegável, de ponta a ponta, em harmonia com o caráter progressivo da revelação de Deus nas Escrituras. É no Novo Testamento onde encontramos de forma mais explícita as bases do dogma trinitariano. Mas ainda no Antigo Testamento, especialmente sob a luz do Novo, é possível perceber a verdade acerca do Deus triuno. No primeiro capítulo de Gênesis, no relato da criação, já podemos encontrar os primeiros prenúncios acerca da Trindade. Como assim, missionário? Nele, somos apresentados ao Deus que criou todas as coisas por meio da palavra e do Espírito. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Vamos lá na leitura da palavra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra haja já era palavra. E lá em João a gente vai ver também a confirmação sobre isso. Aqui é interessante saber que a palavra hebraica Elohim, que é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento,
está em sua forma plural, não no sentido de indicar 3 deuses, mas como sendo um plural de intensidade, algo característico do hebraico. Com isso, essa palavra por si só não pode ser utilizada como prova da Trindade, mas de alguma forma, com base no contexto em que algumas vezes aparece, certamente ela aponta para a diversidade dentro da própria divindade. Isso é o que acontece em Gênesis, onde o texto bíblico explora ainda mais essa questão ao aplicar formas verbais no plural, com uma conhecida expressão: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ou seja, no Antigo Testamento existe uma comunicação de Deus consigo mesmo. Vamos conferir lá em Gênesis 3, 22, que diz assim: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Em Gênesis 11, versículo 7, diz assim: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Se esse versículo expõe de forma bastante enfática a pluralidade na natureza divina, o versículo seguinte cuida de garantir que nenhuma ideia equivocada de supostos 3 deuses seja concebida. Ao afirmar categoricamente: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que é o outro versículo a qual nós estamos falando. Quando comparamos esse texto com os primeiros versículos do Evangelho de João, entendemos que ele expressa de forma maravilhosa a obra do Pai, do Filho e do Espírito na criação de todas as coisas. Vamos ver lá em João. Livro de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Lembrando que nós estamos pegando esses textos, amados, diretamente da nossa tradução King James, versão King James, tá bom? É a versão Rei Jaime, King James. Para você que tem uma versão diferente, você vai ver o texto um pouco diferente aí na sua Bíblia, mas estamos falando da mesma palavra, a palavra do Senhor. Lá em Colossenses, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 17, está escrito assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Na época de Moisés, na conhecida bênção sacerdotal, registrada em Números, capítulo 6, versículo 24 ao versículo 26, curiosamente encontramos a tríplice repetição do nome de Deus, traduzido como Senhor. Vamos lá analisar? Está escrito lá: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. E aí a gente vai voltar aqui um pouco para lá, para a gente continuar. Já no Novo Testamento, de forma similar, temos o também conhecido texto do apóstolo Paulo, que ficou denominado como bênção apostólica, onde claramente as 3 pessoas da Trindade são distinguidas. Vamos lá em 2 Coríntios 13, 14. Já lemos Números, agora vamos para 2 Coríntios, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos.
vocês. O apóstolo Paulo vai dar a sua bênção apostólica, então, falando essas palavras. Outras importantes provas que apontam para a Trindade no Antigo Testamento são as aparições de Deus e as manifestações do anjo do Senhor. No Antigo Testamento, lemos sobre várias aparições de Deus, como em Gênesis 18, versículo 1, Êxodo 33, do 18 ao 23. Mas, ao mesmo tempo, também encontramos na Bíblia a clara afirmação de que nunca ninguém viu a Deus. 1 João 4,12. Vamos dar uma analisada? Em Gênesis 18, 1 diz: o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Em Gênesis 18:1 está escrito isso. Já no Êxodo 33, do 18 ao 23, houve um erro aqui de caligrafia, porque ficou ainda em Gênesis, está escrito assim: então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou dizendo: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor falando: há aqui um lugar perto de mim onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Isso é Êxodo. Está escrito lá em Êxodo 33, 18 ao 23. E aí o texto vai dizer: ao mesmo tempo, também encontramos na Bíblia a clara afirmação de que nunca ninguém viu a Deus. Quando vamos lá em 1 João 4,12, está escrito assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. A explicação para essa aparente contradição encontra-se na pessoa do Filho, conforme lemos: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido, como está escrito lá no livro de João, capítulo 1, versículo 18. Portanto, seguramente podemos afirmar que mesmo no Antigo Testamento, o Filho revela a divindade. Isso fica claro ao compararmos dois textos em especial: Isaías 6, do 1 ao 5, e João 12, do 37 ao 41. Vamos lá? Isaías 6, do 1 ao 5 diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. João 12, do 37 ao 41 já vai dizer: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer. Por quê? Como disse Isaías no outro lugar: cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Portanto, seguramente podemos afirmar, essa questão. No primeiro, o profeta Isaías afirma que viu o Senhor, enquanto que no segundo, o apóstolo João escreve dizendo que a rejeição no ministério de Jesus cumpria a profecia do próprio Isaías, sendo que ele profetizou porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele.
Vou beber uma aguinha agora. Você, se quiser anotar sobre isso, pode fazer essa pequena anotação e anotar aí Isaías 6, do 1 ao 5, e João 12, 37 ao 41, para você comparar depois e marcar ali com marca-texto na sua Bíblia. Bom, vamos lá. Já com relação ao anjo do Senhor, o que se sabe é que não se trata de um anjo como os demais, pois ele se identifica como sendo o Senhor e ao mesmo tempo se distingue do próprio Senhor. Além de exibir o nome divino, esse anjo, que no original geralmente é referido com o título de Malak Yahvé, ostenta poder e dignidade comum apenas a Deus, aceitando e exigindo adoração. Quando de fato o contexto aponta para um tipo de teofania, normalmente se entende ser ele uma manifestação da segunda pessoa da Trindade, o Filho. Então, da mesma forma com que o Filho pode ser percebido no Antigo Testamento, o Espírito também pode, sendo atribuída a ele significativa importância na obra do Messias prometido. Quando vamos em Isaías 11, 2, está escrito o seguinte: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ainda em Isaías 42:1 diz assim: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu Espírito, e ele trará justiça às nações. Em Isaías 61:10 diz assim: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. E na preparação de seu povo também, como está escrito em Joel 2:28, dizendo: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens visões. Em Isaías 32:15 diz sobre também a preparação do povo, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Ainda lá no livro de Ezequiel 36, 26 e 27, está escrito assim: darei a vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente às minhas leis. Com relação ao Novo Testamento, a evidência da Trindade é bastante explícita e abundante. No anúncio sobre o nascimento de Jesus feito a Maria, a ação do Deus triuno fica evidente. Quando vamos lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, que está escrito o seguinte: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O exemplo mais claro encontra-se no batismo de Jesus, quando o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Na própria pregação de João Batista, é possível notar uma referência à Trindade Divina, pois ele falava sobre a importância do arrependimento para com Deus e anunciava a vinda do Messias, que tem poder para batizar com o Espírito Santo. Já na fórmula batismal, o próprio Jesus declarou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Perceba que a palavra nome permanece no singular, ou seja, há um único nome, porque os três são um único Deus. Também durante seu ministério, Jesus falou do Pai, orou ao Pai, deixou claro que não eram a mesma pessoa,
mas ao mesmo tempo afirmou que era um. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, nós vamos ler, porque agora eu não vou mais colocar o texto, né? Vou voltar aqui, já não vamos mais colocar o texto aqui, mas vamos acompanhar diretamente na Bíblia a partir de agora. Você pega a sua Bíblia e abra no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Eu vou dar esse tempinho para você abrir a sua Bíblia. Enquanto isso, eu estou aqui abrindo a minha. Pode ser até mesmo em outro celular ou a sua Bíblia física. Eu estou abrindo aqui na minha Bíblia digital do meu celular para ser mais rápido para a gente continuar, tá bom? Vamos lá, vou dar esse tempinho para você abrir. Enquanto isso, eu vou bebendo um pouco mais de água para melhorar a voz, para que a gente possa continuar. Se você ainda não conseguiu abrir, eu peço que você dê pausa nesse vídeo, abra e depois dê o play, tá bom? Vamos ler? Mateus capítulo 5, versículo 16, lembrando que eu estou usando uma versão King James, tá bom? E vai ser um pouco diferente se a sua for Almeida Revista e Corrigida ou Almeida Revista e Fiel, essas outras traduções. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Lá em Mateus ainda, no capítulo 7, abra aí a sua Bíblia, livro de Mateus capítulo 7, versículo 21, que vai estar falando o seguinte: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Lá em Mateus 11, 25, vamos encontrar também Jesus falando algo parecido. Mateus 11, 25, vai estar o seguinte: naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Lá em Mateus ainda, no capítulo 16, versículo 27, vai estar escrito o seguinte: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. No livro de João, no capítulo 10, do 17 ao 38, esse é grande. Do 17 até o 38. Vai estar escrito o seguinte: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo.
Mas Jesus lhes disse: eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse: sou filho de Deus. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas, se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E também deu testemunho direto sobre o ofício do Espírito Santo lá no livro de João, no capítulo 15 e no capítulo 16. Isso daqui eu vou pedir para você anotar. Anota aí rapidinho, dá um pause nesse vídeo agora, anota para ler João capítulo 15 todinho e João capítulo 16 todinho, que você vai ler sobre o ofício do Espírito Santo, segundo a palavra de Jesus. Deus é um ou três? Como entender a Santíssima Trindade? A Bíblia é muito clara ao afirmar que Deus é um, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Vamos lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, que está escrito o seguinte. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Deuteronômio capítulo 4, versículo 35, está escrito: tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Isaías 45, 14. Vai estar escrito: assim diz o Senhor, os produtos do Egito e as mercadorias da Etiópia e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e pertencerão a você, ó Jerusalém. Eles a seguirão, acorrentados passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você e implorarão a você, dizendo: certamente Deus está com você e não há outro, não há nenhum outro Deus. Isaías ainda no capítulo 46, versículo 9, vai estar escrito o seguinte: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Em 1 Coríntios, já no Novo Testamento, 1 Coríntios 8, versículo 4 ao versículo 6, está escrito o seguinte: portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Ainda nas cartas de Paulo no Novo Testamento, vamos até a carta aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo 3 até o versículo 6. No versículo 3 vai estar escrito o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos.
O versículo mais conhecido sobre esse ponto, e que com o tempo se tornou a declaração de fé dos judeus, o Shema, diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deuteronômio 4:6. Lá no livro de Deuteronômio, isso mesmo, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Mas ao mesmo tempo, conforme vimos aqui, a Bíblia também revela que esse único Deus subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, igualmente eternas e divinas. Como está escrito lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Agora eu vou pedir para que você anote, porque esse aqui a gente não vai ler, mas você vai ler aí e perceber como a palavra está dizendo. Livro de Mateus capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 17. Livro de Mateus capítulo 9, versículo 4. Livro de Mateus capítulo 28, versículo 18. Livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Livro de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Livro de João, no capítulo 3, do versículo 5 ao 8. Ainda no livro de João, no capítulo 5, do versículo 27. No livro de João, capítulo 10, versículo 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3 e 4. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 2 Coríntios 13, 14. E o livro de Colossenses capítulo 1, versículo 17. Esses são os livros que falam da palavra do Senhor. Exatamente nessa questão em que estamos falando, que a Bíblia também revela que esse único Deus subsiste em 3 pessoas: no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que são igualmente eternas e divinas. Todos esses textos você vai ver. E eu vou ler aqui com você um único texto desses, que é o último, Colossenses, Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. As pessoas gostam de procurar algum exemplo que explique a Trindade. Porém, isso é impossível, visto que não há nada que conheçamos que pode, ao menos, se assemelhar ao conceito do Deus triuno, conforme ensinado nas Escrituras. Portanto, a grande maioria desses exemplos mais prejudica o entendimento acerca da Santíssima Trindade do que ajuda. A melhor coisa é simplesmente nos conformarmos que a pluralidade e a unidade não são contraditórias no ser do único Deus, mesmo que isso pareça não fazer sentido para nenhum de nós. Assim, a melhor definição é dizer que a Trindade significa que Deus é um ser que subsiste em 3 pessoas, sem deixar de ser um. Ou seja, há diversidade na unidade. Há 3 pessoas em um único Deus. Apesar de serem 3 pessoas distintas, não se tratam de 3 indivíduos separados, pois elas compartilham a mesma natureza, ou seja, são da mesma essência ou substância divina, e assim são igualmente Deus. Possuem os mesmos atributos e a mesma vontade. Portanto, entendemos que o ser de Deus não está dividido em 3 partes. Ao contrário, ele é uma só essência em 3 pessoas. E é por isso que Pai, Filho e Espírito são plenamente e perfeitamente Deus. Sobre isso, o próprio Jesus declarou: eu e o Pai somos um. Existe hierarquia na Trindade, missionário? Para respondermos essa pergunta corretamente,
precisamos fazer uma distinção entre trindade ontológica e trindade econômica. A trindade ontológica fala acerca da trindade em essência, e nesse sentido não há qualquer hierarquia ou subordinação. Às vezes a expressão primeira, segunda e terceira pessoa da trindade nos leva à falsa interpretação de que existe algum tipo de hierarquia. Mas na verdade, ela se refere ao fato de que o Pai origina, isto é, o Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. Também é preciso entender que quando se diz gerado ou procedido ou procede, não significa criado, ou seja, não há um único momento em que o Filho não existiu, ou mesmo que o Espírito esteve ausente. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi o Filho do Pai e o Espírito foi procedente do Pai e do Filho. Vamos lá no livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que nós vamos ver o seguinte. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, está escrito: Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Lá no livro de João, no capítulo 5, no versículo 6, está escrito o seguinte: Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Ainda no livro de João, capítulo 15, versículo 26, está escrito o seguinte: Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Agostinho foi muito feliz em dizer: o Pai é apenas o Pai do Filho e o Filho apenas o Filho do Pai. O Espírito, entretanto, é o Espírito tanto do Pai como do Filho, unindo-os em um vínculo de amor. Isso significa que o Pai, o Filho e o Espírito são igualmente Deus, possuem o mesmo poder, a mesma majestade e devem ser adorados de igual forma. Biblicamente, cada pessoa da Trindade procura a honra da outra, simplesmente porque, na verdade, são o único e verdadeiro Deus. Já a Trindade econômica trata acerca da forma com que o Deus triuno age em relação à criação e à redenção. Por exemplo, o Pai cria através do Filho pela agência do Espírito Santo. Assim, com relação à economia da obra da salvação, existe uma organização, e nessa organização, e somente nela, isto é, apenas no aspecto econômico, existe uma subordinação, pois o Pai envia o Filho e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. É nesse sentido, com relação ao que envolve o plano da salvação, que Jesus declarou ser menor que o Pai. João 14, 28. Vamos lá, livro de João, capítulo 14, versículo 28, que está escrito: Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E depois o apóstolo Paulo escreveu dizendo que Deus é o cabeça de Cristo, ao 1 Coríntios. A igreja de Corintos, na primeira carta de Paulo, receberam lá no capítulo 11, versículo 3, o seguinte: Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Portanto, ainda com relação à salvação, é correto dizer que o Pai planejou a salvação e elegeu os santos. O Filho trouxe a redenção, executando o plano salvífico, e o Espírito Santo confirma essa obra, regenerando, capacitando e santificando o pecador. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro falou de forma muito clara e simples sobre isso. Vamos lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 2, que está escrito: Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai,
pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Para concluir essa aula de hoje, por mais que não possamos explicar completamente o que é a Trindade, certamente podemos compreender que só há um único Deus que subsiste em 3 pessoas. E que esse Deus triuno, por sua infinita graça, de forma soberana, agiu em favor da nossa salvação. Então, para concluirmos, devemos entender que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 em uma só essência. Eles são 3, porém não são 3 deuses. Eles são um único Deus, em 3 formas divinas na mesma essência divina. Então, o que devemos entender do Deus triuno é que Ele, por sua infinita graça, de forma soberana, agiu em favor da nossa salvação, porque nos ama. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero que você, por favor, não deixe de estar procurando ler a Bíblia todos os dias. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Não deixa de assistir toda segunda e toda sexta as aulas da EBD aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua vida. Sexta-feira temos mais uma aula falando sobre o 2º capítulo de Gênesis. Nós vamos ficando por aqui nesse momento. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. E eu te convido nesse momento a você fechar os seus olhos agora, nesse momento onde você estiver. Se você puder, feche os seus olhos um pouquinho, fecha. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por esses 50 minutos de aula. Vamos lá? Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por todos os dias estar ao nosso lado, de mãos dadas conosco, sendo nosso amigo, sendo nosso melhor amigo. Deus, nós te pedimos perdão por todas as atitudes erradas, por todas as palavras erradas que venhamos cometendo durante esse período em que estivemos longe de Ti. Nós te pedimos, ó Deus, esteja conosco, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos ensina, nos capacita, nos dá forças para aguentar todo o sofrimento desse mundo. Deus, nos capacita a aprendermos cada vez mais nesta Tua obra, nesta Tua escola, esta que o Senhor colocou aqui neste lugar, nesta cidade, neste país, neste mundo, através da plataforma do YouTube. Deus, abençoa a vida de cada um que ouviu nesse momento, que assistiu nesse momento a esta aula. Que o Senhor possa abençoar a vida dele, a vida dela, grandiosamente. Nós te pedimos e te clamamos pela vida do povo de Israel com esta guerra. Que o Senhor possa intervir com a tua mão santa. Que o Senhor possa remover todo este mal da terra santa, a qual o Senhor separou para o seu povo. Deus, nós te clamamos, ó Senhor, vai ao encontro dos enfermos nos hospitais, vai ao encontro, Senhor, daqueles que estão dentro de casa presos, com depressão, sendo oprimidos pelo diabo. Que o Senhor possa, ó Deus, colocar com que esse vídeo chegue até essas pessoas, que essas pessoas possam assistir esta aula e mais aulas da escola bíblica e possam receber de ti o refrigério salgado na alma, que é o teu refrigério, a tua palavra, o teu bálsamo sagrado, que é a presença do teu Filho Jesus Cristo em nossas vidas. Pai, nos abençoa durante esta semana, nesta segunda, nesta terça, na quarta, na quinta, na sexta e todos os dias de nossas vidas. É o que nós te pedimos e te clamamos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te guarde todos os dias da tua vida. Fique com Deus e até sexta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.